Bom, e aqui nós vamos partir para a segunda e última parte do texto, que é a partir do capítulo 3, chamado Rebelião contra a Crise. O que fazer? Como eu já falei antes, não se trata de um manual, mas um conjunto de propostas a serem desenvolvidas ou não pelos sujeitos em crise, que somos nós, no sentido de reconstruir uma subjetividade como potência. Então, se é factível ou não, é difícil saber agora. Então, a primeira coisa, o processo de subjetivação começa com uma recusa. No caso do sujeito endividado, não quero pagar sua dívida. Não quero pagar por suas apostas nas bolsas de valores. Não me submeto a medidas de austeridade. Não aceito ser despejado da minha casa. São alguns exemplos que eles dão. Mas isso parte, claro, de uma resistência coletiva e não individual. Em segundo lugar, precisamos produzir novas verdades que podem ser criadas apenas por singularidades em rede, se comunicando e estando juntos. E nesses casos, a informação sozinha não vale muito, porque o sujeito mediatizado ele não é alienado. Ele é apenas capturado. E aí, no encontro das singularidades, que se podem produzir novas verdades. São novas verdades. Por exemplo, o Occupy Wall Street lançou um slogan político muito interessante chamado, eu não lembro exatamente como é que é o slogan, mas os 99% contra o 1% que concentra a maior parte da riqueza do mundo. É um slogan político. Mas vejam, esse slogan, por mais simples que seja, ele serve para iluminar a realidade das desigualdades sociais. E muda radicalmente, ou ilumina radicalmente os termos do debate. Mundialmente falando, que é o quê? Uma concentração de renda enorme e uma desigualdade crescente. Então, além disso, as singularidades... Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho, que está caindo aqui. Então, além disso, as singularidades políticas em interação geram novos afetos políticos. Outra forma de potencializar a subjetividade, dizem eles, libertar-se, fugir das malhas do poder, tornar-se invisível aos sistemas de controle. Então, a segurança, o poder funciona porque nos tornam visíveis. E aí, eles dizem uma frase interessante que é assim, abre aspas, o fugitivo, o desertor e o invisível são os heróis reais ou anti-heróis na luta do securitizado para ser livre. Então, a deserção, a desobediência contra a servidão voluntária são armas que temos para enfrentar um sujeito securitizado e fortalecer a nossa subjetividade. Um outro tópico é intitulado Constitua-se. Uma coisa que não falei ainda diretamente, mas que está atravessando todo o texto, é que os autores estão falando em forças constituintes. Isso significa simplesmente a capacidade de construir uma sociedade em outras bases, imaginar um outro tipo de sociedade.
E aí tem uma pequena citação que eles dizem assim: cada geração deveria ter direito à sua própria Constituição, fecha aspas. Ou seja, não é Constituição da da República. É constituir-se enquanto sociedade a partir de suas próprias experiências, de suas singularidades e de suas necessidades. Então eles falam de poderes destituintes, ou seja, que destituem o que está posto, mas se concentram mais nos poderes constituintes. Porque quando o momento chegar, quando as instituições atuais colapsarem, é preciso um poder constituinte já pronto, ou minimamente elaborado, para poder organizar a produção social e a vida social de acordo com princípios de igualdade, liberdade e solidariedade, se é que é isso que nós queremos, né? Então, dito de forma filosófica, mais filosófica, os processos constituintes são dispositivos de criação de subjetividade. E toda organização política requer uma produção de subjetividade. Por exemplo, uma subjetividade capaz de uma ação política democrática e de uma autogestão do comum. E aí entramos no quarto capítulo, que se chama Constituindo o Comum. Como se constitui um comum? Primeiro precisamos compreender, segundo os autores, precisamos compreender como funcionaram os acampamentos de rebelião, de resistência política no mundo nesses últimos 10 anos. E vou citar um exemplo aqui que eles citam da Espanha. Eles citam vários exemplos. Eu trouxe um da Espanha porque já é mais completo, né? Essa experiência da Espanha traz, por exemplo, para a gente a ideia de assembleias gerais e grupos de discussão sobre determinados temas. Então, alguém propõe um tema, propõe uma mesa de discussão sobre esse tema, são várias mesas acontecendo, né? Então, aí você debate a partir das singularidades, cada um coloca seu ponto de vista e encaminha-se uma deliberação. É difícil, mas encontrar um sistema político que satisfaça mais as nossas necessidades exige esforço e é difícil. Então, o problema é que o tempo das decisões é lento. O tempo dos acampamentos, das pessoas dos acampamentos, é um tempo autônomo, é um tempo diferente da política que se faz, da política institucional, por exemplo, né? E exige calma, exige respeito e exige capacidade de ouvir o outro e compreender o outro. Portanto, é um tempo, como eu já falei, autônomo em relação à política tradicional, é uma temporalidade mais lenta, mas que deixa embriões de organização e decisão para a gente estudar agora e no futuro, né? Mas aí entra uma questão. Os processos constituintes, justamente por serem lentos, devem ser acompanhados de diversos contrapoderes. E esses contrapoderes são responsáveis por agir imediatamente, enquanto os poderes constituintes vão lá constituindo as suas agendas. Então, por exemplo, em relação aos perigos socioambientais, poluição dos rios e mares, em relação à floresta amazônica, das queimadas na floresta amazônica, em relação às contaminações de água, em relação às desigualdades sociais. São questões
que não podem esperar, e os contrapoderes constituídos, eles falam aqui a partir das experiências da Espanha, têm a responsabilidade de agir imediatamente nessas questões. Então, as batalhas, por exemplo, contra a privatização da água são fundamentais e não pode deixar para depois. Porque tudo isso, a água, a floresta amazônica, a comunicação, dizem respeito a um bem comum que deve ser preservado. E veja bem, não significa deixar isso para o poder público ou para o Estado. O agir comum e o poder público são coisas diferentes. A autogestão do comum e poder público são diferentes, segundo os autores. Uma outra questão fundamental é da comunicação, porque tem relação direta com o conhecimento. Conhecimento forjado na comunicação é um bem comum. Eles tratam como bem comum, principalmente na era do capitalismo cognitivo. Então veja, por exemplo, a contradição que Lazarato coloca para a gente no seu livro sobre o trabalho cognitivo. As massas de trabalhadores cognitivos estão sendo formadas fora das empresas a partir de suas demissões. Você demite uma série de pessoas, forma uma massa de precarizados, eles vão elaborando, a partir de suas necessidades, um trabalho cognitivo, e esse trabalho cognitivo que é feito fora das empresas é apropriado por elas. Então veja que mesmo, por exemplo, quando a gente está no Facebook, olhando o Facebook, no Instagram, etc., a gente está produzindo trabalho gratuito para essas empresas. A gente está dando o nosso tempo de trabalho, nossa força de trabalho gratuita, para que eles possam aprimorar os seus mecanismos de vigilância e de capitalização de dinheiro. Depois vem a questão da proteção e expressão das minorias, é um outro tópico. Em seguida, a ideia de uma ontologia plural da política. Ora, desde a Grécia Antiga, nós aprendemos que somos responsáveis pelos cuidados e pelo destino da polis, da cidade, portanto, da sociedade. E aos poucos nós fomos nos retirando dessa responsabilidade para entregar na mão dos especialistas, da tirania dos especialistas. E perdemos a perspectiva de que a política se faz na pluralidade. Portanto, a sua própria ontologia da política, ela é plural e é diversa. E isso nós perdemos de vista, de perspectiva. Por isso, a ideia de decisão aqui colocada diz respeito a não apenas estar com o outro, mas fazer com o outro, ensinando às pessoas como são os processos de tomada de decisão. E isso requer, ou seja, ensinando às pessoas como é que funciona o processo político. E isso requer um salto do individual para o coletivo. E aí, o partido político, nos moldes de hoje, não serve para esse princípio. Porque aí dizemos que na Grécia Antiga as cidades eram diferentes, eram menores, a população ativamente política era menor, e daí você tinha um processo de deliberação mais fácil. Então, numa sociedade mais complexa, devemos deixar as decisões para os especialistas. Mas isso, segundo os autores, é um erro, porque a partir de um processo de educação política, podemos potencializar as subjetividades a discutirem desde o problema do manejamento de água, da administração dos recursos de água, até a elaboração de políticas econômicas. Por que não? Por que deixar os especialistas? Questões que a gente pode discutir abertamente e livremente.
e decidir e encaminhar. São questões que os autores colocam. Isso significa envolver e responsabilizar também a população nas tomadas de decisões. E dizer que elas não são capazes é justamente afirmar as subjetividades em crise e enfraquecidas que vimos construindo até então. É afirmar que elas não são capazes de fazer isso, que nós não somos capazes de fazer isso. Então, tem uma série de questões que eles levantam aqui sobre a separação dos poderes, o papel dos três poderes a partir de um novo poder constituinte, etc. Isso aí faz parte de uma agenda futura. O que eles propõem de fato, e que é útil e eficaz, é se preparar para uma agenda imprevista. Quantas vezes nós já não ouvimos que o capitalismo está ruindo? Como, por exemplo, agora, já lemos diversos artigos sobre o capitalismo em ruínas. Pode ser, mas mesmo que ele entre em ruína, o que é que nós colocaremos no lugar? Essa é uma questão. Então, essa democracia cognitiva, essa educação política, a partir dos acampamentos políticos, são experiências que temos, segundo os autores, que levar em consideração para constituir o sujeito comum. Aí eles dizem, a rebelião e a revolta, elas ativam não somente uma recusa, mas também um processo criativo. E esse processo criativo pode fazer com que nos livremos das subjetividades empobrecidas. Quando as pessoas se juntam, são capazes de produzir, por exemplo, novas verdades, a partir da interação das singularidades. E esse sujeito comum deve descobrir os meios de criar alianças. Peço perdão porque está passando o carro do ovo aqui. Ele está por toda parte do mundo, não tem como fugir. Eles dominaram o mundo. E esse sujeito comum deve, portanto, descobrir os meios de criar alianças entre uma variedade de grupos sociais. Panificadora Mirassol, o melhor pão da Zona Sul. Temos uma grande variedade em pão, bolos, bolachas, E quais seriam esses grupos sociais? Estudantes, desempregados, trabalhadores, etc. E produzir imaginação. Esse é um processo importante. Produzir imaginação. Achar que o movimento, só por não ter uma liderança, por ser uma liderança horizontal, e não ter uma pauta já formulada, achar que isso é pura anarquia, segundo os autores, já é uma terrível falta de imaginação. De imaginar, por exemplo, uma outra forma de fazer política, que é possível uma outra forma de fazer política. Então, os movimentos políticos na Espanha, nos Estados Unidos, etc., foram altamente organizados. Mas tratava-se de um outro tipo de organização, que exige aprender a conduzir uma assembleia, por exemplo, como resolver desacordos políticos, como tomar uma decisão política de modo democrático, etc. Então é isso mais ou menos que eu queria falar sobre o livro. Recomendo a leitura, então vocês tirem suas próprias conclusões, participem. Obrigado e até a próxima.